Você já se questionou sobre como entender diferentes aspectos de Deus na Bíblia? Na nossa reunião diária com as crianças, a gente sempre encoraja eles a fazerem perguntas. E hoje, mais uma vez, tivemos uma pergunta bem difícil. Ao lermos os primeiros capítulos de Samuel, além da fascinante história de Hana e o nascimento de Samuel, a gente vê um episódio desastroso com os filhos de Eli. Parece que eles carregavam o caráter dos dias obscuros dos tempos dos juízes. A Bíblia diz que eles eram maus e que o Senhor queria matar eles. Foi quando a gente leu essa parte que a gente teve a seguinte observação e um dos nossos filhos fez essa pergunta: Papai, como assim Deus queria matar os filhos de Eli? A Bíblia diz que o Senhor não se alegra na morte dos ímpios. Sim, ela lembrou desse texto em Ezequiel 33:11. E aí ela continua: então como pode Deus querer matar os filhos de Eli? Que pergunta difícil. Quando você leu esse texto, você parou para pensar nisso? A gente até lembrou de algo parecido que já havia sido relatado em Gênesis, quando o Senhor matou os filhos de Judá porque eles eram maus. E a gente falou também da realidade do inferno, e que os ímpios vão ser destruídos no lago de fogo no dia do juízo. Então como é que a gente faz para conciliar o Deus de Ezequiel 33, que não se alegra na morte dos ímpios, com o Deus de 1 Samuel 2, que quer matar os filhos de Eli? Enquanto a gente refletia nessa pergunta difícil, eu me lembrei de uma história que a Corrie ten Boom contou no famoso livro O Refúgio Secreto. Ela conta que em uma das viagens de trem que ela fazia com o pai dela, quando ela tinha mais ou menos 10 anos, ela fez uma pergunta difícil sobre um termo de cunho sexual que ela tinha ouvido na escola. Naquela época, no início dos anos 1900, qualquer assunto desse tipo era evitado a toda custa pelas famílias. O pai da Corrie, o Sr. Casper ten Boom, cheio de sabedoria, olhou para sua filha, pegou a maleta de ferramentas que ele carregava e disse para ela: Corrie, você pode carregar a maleta para mim ao sairmos do trem? Ela se levantou e tentou segurar aquela maleta que estava cheia de relógios, ferramentas, peças pesadas que eles tinham comprado na cidade. Então ela olhou para o pai dela e disse: Papai, é muito pesada. Sim, ele respondeu. E eu seria um pai horrível se eu pedisse para minha filhinha carregar um peso desses. Da mesma forma, Corrie, ele disse para ela, é com conhecimento. Existem coisas que são pesadas demais para uma criança da sua idade compreender. Mas quando você crescer e ficar mais forte, você vai poder carregar esse peso. Por enquanto, você precisa confiar em mim e deixar que eu carrego para você. Da mesma forma, meus amigos, existem coisas que são pesadas demais para nós compreendermos agora. Essa foi a resposta que nós demos para os nossos filhos. Mas o Senhor é um bom pai, muito melhor que o Casper ten Boom. A Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos, que os pensamentos dele vão muito além dos nossos. Portanto, existem coisas que precisamos apenas confiar na bondade e no perfeito amor do nosso Pai. E então, no tempo certo, nós poderemos saber mais a respeito. Algumas coisas, talvez, a gente só vai saber a respeito naquele dia em que nós o veremos como Ele nos vê. Então, até lá, que o Senhor nos dê graça para, como uma criança que confia no seu Pai, confiarmos na sua bondade. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele ama a justiça, mas ele odeia a injustiça. Ele não tem prazer na morte do ímpio, e mesmo assim, ele está comprometido em destruir o mal. Agora me diz você, alguma vez você já fez uma pergunta difícil dessas para Deus? Como é que você lida com aspectos difíceis como esse quando você se depara com coisas assim na Bíblia? Coisas que talvez você não entende completamente. Deixa aqui sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. E lembre-se, o nosso Deus é um bom pai. E como um bom pai, ele quer ter relacionamento com seus filhos. E assim como a Corrie confiou no pai dela para fazer perguntas difíceis, nós podemos confiar no nosso pai e fazer perguntas difíceis para ele. Nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente está buscando naquela hora, mas o Senhor é bom e nós podemos confiar que aquilo que for pesado demais para nós compreendermos agora, Ele carrega para nós. Até o nosso próximo encontro, Maranata!